pessoal, tudo bem com vocês? Urgente, notícia de última hora. O Corinthians desiste oficialmente da contratação de Gabigol do Flamengo. Sim, e já mira um plano B. Afinal de contas, o que aconteceu? Eu vou te explicar nesse vídeo. No Corinthians, um nome andou circulando de ontem para hoje como possível reforço, o atacante argentino Pedro de la Vega. Pedro de la Vega, jogador do Lanús. O Augusto Melo esteve com o presidente do Lanús na Argentina na viagem que ele fez e demonstrou interesse no Pedro de la Vega, que é um grande jogador, muito cobiçado, é jovem e tudo mais. Muito. O que eu tô um pouquinho assim reticente em relação a esse mercado do Corinthians é que são muitos jogadores estrangeiros. Isso foi uma promessa de campanha. Mas é muita gente, Salazar. O Augusto gosta, ele entende, o Augusto Melo entende que os jogadores sul-americanos aqui, estrangeiros sul-americanos, eles têm a cara do Corinthians, porque eles como assim? aliam técnica com raça, são aguerridos, aquela coisa toda que a gente vê dos uruguaios, dos argentinos e tudo mais. O Augusto tem isso é uma ideia dele, é uma linha de pensamento do novo presidente do Corinthians. Cuidado também. Olha, os caras têm a cara do Corinthians, esse tipo de jogador tem a cara do Corinthians. Ele é técnico, mas ele também é raçudo e tudo mais, e ele gosta, ele quer aí pelo menos 7. Bora falar dessa notícia de última hora de que o Corinthians desiste oficialmente de contratar Gabigol. É aquilo que eu falava pra vocês. Todos os dias a gente fazia vídeos de conversas adiantadas, na negociação com o jogador topou ganhar aquele salário no Corinthians, o Flamengo tava meio que aceitando a conversa, aquela coisa toda, e não havia uma negativa. Não havia uma negativa nem do Flamengo, nem do próprio jogador. Os caras estavam cozinhando o Corinthians, e o Corinthians não tinha uma porta fechada até então. Por isso que o Augusto Melo ia em todas as entrevistas e não se furtava em falar da contratação do Gabigol. Queremos o Gabigol tem a cara do Corinthians, estamos conversando, o Corinthians é muito grande, ele precisa de novos ares. Eu falava, caramba, não é possível que assim, numa negociação tão difícil como essa, o presidente do clube máximo, a voz máxima do clube, vai em todas as entrevistas e fale publicamente o nome de um jogador que pertence a outro clube. É óbvio que tinha alguma coisa. E aí aconteceu aquilo que faltava. O Augusto falou, inclusive na posse, que precisaria de uma definição porque dependeria agora deles. Dele, jogador, dele, Flamengo. Mas assim, se o Gabigol já tava meio que topando, o que tava pegando, eu falei aqui pra vocês no último vídeo, o Flamengo não queria essa marca de liberar o Gabigol. Gabigol não queria sair de uma forma negativa do Flamengo. Então assim, a forma como aconteceu, o momento como aconteceu, também não foi o mais adequado. Podia ser legal, porque ele trocaria de ares no momento em que ele não tá meio por baixo lá, mas ao mesmo tempo ele talvez queira deixar uma última impressão. Ele talvez queira disputar mais um ano pelo Flamengo e sair por cima, mesmo que ele assine um pré-contrato e saia de graça na metade do ano. O Flamengo vai ter que correr aí pra talvez recuperar alguma coisa com o jogador, porque a renovação vai custar caro, ainda mais se ele começar a fazer gol ou começar a render, vai custar caro, porque aí ele vai exigir aquilo que ele quer, ou vai perder o jogador de graça. Então assim, por isso que o Flamengo, por todas essas circunstâncias, até se colocou a ouvir, a relação dos dois clubes é boa, o Marcos Braz esteve presente na cerimônia de posse e tudo mais. Mas então eu digo pra vocês que houve a negativa. Negativa que não foi por parte nem do Flamengo e nem do Gabigol, foi por parte do Corinthians. O Corinthians resolveu sair do negócio. Não houve um não do Flamengo, nem do jogador. Esse é que é o detalhe. Houve simplesmente uma desistência do Corinthians, porque viu que o negócio ia, talvez por conta dessa situação que eu falei pra vocês, não, peraí, vamos tentar esgotar aqui, não vamos querer sair numa ruim, é um ídolo e tudo mais, e a gente entende, tem que ter todo cuidado com um atleta desse tamanho. O Corinthians não quis esperar. E eu acho até que demorou, viu? Acho até que demorou. E aí imagino eu que demorou porque percebia uma intenção do Flamengo em negociar, uma abertura do jogador em conversar, porque senão, gente, o Augusto não teria insistido nisso, inclusive na posse. Na posse ele já teria dito, não, Gabigol, não esqueçam isso aí, ok, a gente tentou, mas aqui já era. Por que ele não falou isso? Porque ainda falou o contrário. Diz que existiam conversas adiantadas. O que você entende por isso? Que o negócio tá caminhando. Pois bem, o Augusto Melo percebeu que a coisa não ia andar. E aí eu consegui conversar com uma fonte de dentro do Corinthians hoje, muito ligada ao presidente Augusto Melo, que me disse a seguinte frase, abre aspas, tudo tem limite, fecha aspas. Então assim, eu simplesmente perguntei, confirma então que o Corinthians desiste? E me disseram que sim, não dá mais, tudo tem limite.
Então, o que eu entendo por isso? Porque a fonte também não estendeu mais, de que o Corinthians não mediu esforços, fez uma operação financeira para trazer o jogador, se acertando com o clube, se acertando com o atleta, e o Corinthians percebeu, e o Augusto tem sido muito firme, né, nesse posicionamento, percebeu que o Corinthians estava sendo talvez usado para uma renovação, talvez usado para uma repercussão com a opinião pública. Daqui a pouco assim, bom, vamos ver se o Gabigol indo pro Corinthians, como é que tá a repercussão dele junto à torcida, se a torcida aceita numa boa, se a torcida não vai querer perder um ídolo, porque os dirigentes fazem muito isso, né? Os dirigentes, eles medem, assim, a popularidade, medem a atenção no ambiente, em rede social e tal, com o torcedor não tá gostando disso, vamos por aqui, blá, blá, blá. Os dirigentes políticos são assim. E o Flamengo talvez tenha aproveitado essa oferta, essa tentativa do Corinthians para medir como é que tá a popularidade do Gabigol, como é que tá a popularidade da diretoria, como é que tá o Flamengo no mercado no mercado da bola, na janela de transferências. E aí os caras estavam cozinhando o Corinthians. E o Augusto Melo, que, né, tem sido muito firme, como eu disse, nesses posicionamentos, falou assim, não, chega. Não dá mais. Então, o Corinthians desistiu. E eu também perguntei, e não consegui mais detalhes, se já tinha um plano B. E me disseram que sim. O Augusto já tinha falado sobre isso, né? Ele falou, tem plano B, C. Eu não sei se tem tantos assim. É óbvio que o Corinthians, lá no Seafood, tá analisando muitos jogadores. Mas o Gabigol era o grande foco, né? E muitas vezes, quando você se foca em algo em que você gera um desgaste, gera um esforço, você separa todo o teu marketing, o teu financeiro, para trabalhar em cima de um nome que acaba não rolando, você perde tempo. Então é por isso que a presidência, a diretoria do Corinthians nesse momento, resolveu estancar. Não, peraí. Nós estamos trabalhando em cima de um nome que não vai acontecer. Então a gente está ouvindo parceiros, a gente está mobilizando marketing, a gente está falando com o Seafood, a gente está falando com o técnico Mano Menezes nas suas férias, para ver como é que ele vai desenvolver o time. Estamos vendo aqui a questão do salário, estamos ajustando as contas. E eles estão percebendo que a perspectiva do negócio é de não sair. Pera. Vamos mobilizar tudo isso pra lá, pra onde a gente sabe que pode dar alguma coisa, mesmo que não seja um jogador tão badalado. Agora eu não sei, porque mesmo que tudo isso esteja acontecendo, mesmo que seja algo louvável e óbvio até, e acho até meio que natural que o Corinthians desista do Gabigol, e falei até demorou, a expectativa foi criada. Não só pelo nome do Gabigol, né? Por todos os reforços, ou pela maneira como o Augusto bradou, tanto na campanha quanto desde que ele foi eleito. O nome do Gabigol é muito forte. O Gabigol, ele representa muito. E se for um nome parecido, se for um nome similar, beleza. Para muitos, até torcedores, o Gabigol nem tinha todo esse cartaz. Eu acho que seria um grande lance, em termos técnicos e de marketing até. Porque o Gabigol impacta muito, né? O Gabigol sabe muito mexer com torcida, ele provoca, ele é um grande personagem do nosso futebol brasileiro. E eu acho que realmente ele cairia muito bem no Corinthians, além da capacidade técnica. Que jogador você traria com esse perfil? É muito difícil, mas existe um plano B. Agora, esse plano B ele tem que ser, digamos assim, vazado rápido, porque tem esse detalhe. A expectativa da torcida ela está sendo rasgada nesse momento. E até agora, você tem Ranieri, Diego Palacios, o lateral Hugo, o Félix Torres, que até não foi anunciado ainda, e o Rodrigo Garro. E a partir daí? Quem vem? Quem vai ser a bandeira da gestão Augusto Melo, do tipo, poxa, não, peraí. O Corinthians perdeu o Renato Augusto, perdeu o Juliano, perdeu o Gil, perdeu Cantígio, perdeu... quem mais? Felipe Augusto, Fábio Santos, saiu um monte de gente. Mas quem vem? Lá atrás, Roger Guedes, o Yuri Alberto não tá numa fase bacana. Quem é o cara que vai chegar para ser a bandeira da gestão? Mas a gente tem que começar com o quê? Com o negócio de Gabigol, que é caso encerrado, negociação encerrada pro lado do Corinthians. O Corinthians diz que sai fora da negociação com o Gabigol. É a notícia que acabou de estourar e a nossa equipe está em cima apurando todas as informações. Vamos ver o que acontece. E além disso, Mateuzinho e Thiago Maia também. O Corinthians sai das 3 negociações possíveis com o Flamengo. Essa é a informação
de momento. Boa noite, Tupac. Boa noite, Edu. Boa noite, Mauro. Boa noite aos companheiros, ao fã de esporte que tá em casa. Assim, é um movimento meio que previsível do Corinthians. A partir do instante que a gente olhava para a negociação e ela existia, né? Embora não fosse fácil imaginar o Gabriel no Corinthians, é fato, é notícia que existiam conversas frequentes entre Corinthians e Flamengo para tratar do assunto. Conversas com ponto de partida em São Paulo, né? De 011 para 021, porque o Corinthians tinha esse interesse. Mas sempre foi uma negociação bastante complicada, porque não é fácil para o Flamengo liberar o Gabriel, não é fácil para o Flamengo tomar a decisão de liberar o Gabriel, não é fácil para o Corinthians chegar num ponto financeiro que faça sentido para o Flamengo liberá-lo, ou encontrar um pacote dentro do elenco que justifique uma troca para não envolver dinheiro. Então, assim, pro curto prazo, era improvável que esse negócio se desenrolasse facilmente. Até porque o Flamengo, para liberar o Gabigol, talvez fizesse mais sentido pro Flamengo esperar começar a temporada para ver o que vai acontecer. Se o Gabriel vai ser melhor aproveitado pelo Tite ou não, se o Gabriel vai dar respostas em campo ou não, como ele vai reagir se ele não for tão aproveitado. Então acho que tá muito cedo, pensando no viés do Flamengo, pro Flamengo ter a certeza de que é hora de liberar. Se por um acaso fosse hora de liberar. Eu, sinceramente, Flamengo não liberaria. Então, assim, se para o Corinthians, no médio e longo prazo, não valeria a pena esperar para negociar, porque é preciso montar o elenco para agora, e nessa posição, o dono da 9, que é o Yuri Alberto, entregou mais incertezas do que certezas na última temporada, o Corinthians também não podia prolongar muito. E o Flamengo não tem por que querer resolver essa história no ritmo do Corinthians, né? Então, assim, e a gente também não sabe se o Corinthians não voltará a carga pelo Gabriel, porque o futebol é cheio disso. Estratégias também. Isso, estratégia. Né? Mas se por um acaso a conversa de fato terminar agora, ela tem o seu desfecho mais provável, que é a manutenção do Gabriel no Flamengo e o Corinthians buscando outro tipo de alvo que caiba um pouco mais no seu orçamento do que essa operação, que seria uma grande operação, faria sentido tecnicamente, mas seria uma operação de grande porte.